Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. Esse programa é sempre feito para você se divertir, para você se distrair e aprender muito artesanato. No programa de hoje, a Tati Rocha vai trazer para vocês lindas sugestões. Hoje é uma pasta chique, hein? Olha que bacana aqui essa sugestão que a Tati trouxe. É uma mochila pasta para você colocar o seu tablet e sair por aí, por que não, trabalhando. Vai mostrar detalhes da costura criativa para você que está acompanhando o nosso programa. Já que estamos falando de costura, a própria Aline Domingues vai trazer para vocês uma sugestão muito bacana. Tá aí a Aline trazendo ideias também de como trabalhar com as máquinas da Singer. Já vai avisando todo mundo que o Ateliê na TV está no ar, para que o seu dia seja mais alegre, mais divertido e que você possa esquecer um pouquinho dos problemas que todos nós temos e a gente sabe que não está fácil para ninguém. Tati Rocha, bom dia. Agora solta as palmas porque a Tati casou! Olha, o Diego tá gritando aleluia. O que é isso, Tati? É verdade, a música quando eu entrei foi aleluia. Tati, que bom. Parabéns por essa nova fase. Que Deus te abençoe, que seja muito feliz com o nosso querido Ricardo, parceiro que está acompanhando o programa. Mas me fala um pouco da peça, Tati. Sim. É uma pasta executiva para levar o tablet, como é que é? Isso mesmo, doutor. Eu fiz ela na medida para caber um notebook. Então, tranquilamente, você pode fazer aqueles notebooks até maiores também. Então, esse visor é de 15 polegadas, mas fica tranquila, até 17 você consegue. E é muito leve, então é legal porque ela acaba se tornando um porta-notebook, uma case, né, também para tablet. Então, peça fácil para iniciante e a medida é certinha para você ter em casa. Não tem molde, são só medidas. Olha que legal, então você vai poder criar sua própria medida em cima do seu tablet ou do seu notebook, até porque notebook a gente tem tantos tamanhos variados hoje no mercado, que não é legal passar uma medida fixa, porque às vezes o seu tablet ou o seu notebook não caiba nessa peça aqui. Bora para nossa aula, porque não é todo dia que a Tati está aqui conosco. Depois a gente vai mostrar com calma, né, as outras sugestões de costura criativa que a Tati ao longo dos últimos meses nos trouxe e tem ensinado aí também nas redes sociais. Ai, obrigada demais. E para tanto, o que a gente vai precisar? Nessa pasta são só medidas, como eu disse. Eu estou usando aqui uma sarja, tá? Mas você poderia muito bem usar um tecido tricoline, 100% algodão. É só você estruturar com a manta, ou R1 ou R2. Se você quiser estruturar com forrobel, feltro, fica à vontade. Como eu estou usando a sarja, então eu nem Ela vou é mais grossinha, Tati? Isso, ela é mais grossinha. Tá. Então ela já tem uma estrutura, eu nem preciso me preocupar de colocar nenhum tipo ali de estrutura. Então, o que a gente vai precisar? A medida. Eu tenho aqui essa sarja, o tecido principal, a estampa de fora, na medida de 35 por 45. Essa medida é correta, dá certinho, você vai cortar 2 vezes. Lembrando que o forro é a mesma medida, 35 por 45 também. E eu fiz um bolso frontal, porque a gente sempre quer colocar, às vezes, caneta, pode colocar o que você preferir. No bolso frontal, o tecido principal de sarja é 25 por 45 e o forro eu deixei aparecendo, depois eu vou mostrar, e eu fiz ele então com 2 centímetros a mais. Fiz o forro com 27 por 45, mas se você quiser também fazer o forro na mesma medida, sem problemas. O zíper 47 centímetros e aí a gente vai fazer botão de pressão, o que você tiver em mãos. Aqui é só uma miniatura, né? Você pode multiplicar ou diminuir também essa medida. O que a gente vai fazer? Aquele processo sempre que eu faço, eu prefiro usar o zíper de metro. Então, eu pego a minha estampa principal, venho aqui com o meu zíper de metro, vou abrir o meu zíper. Lembrando que sempre a gente tem que colocar o zíper com os dentinhos virados para baixo. Então, se você quiser, esse zíper ele é um pouquinho maior do que o meu tecido. Eu
geralmente eu dou um picotinho aqui no meio para saber qual é a metade do meu zíper e encaixo ele bem no centro do meu zíper, tá? Venho aqui, pode usar alfinete, se você quiser, ou se você preferir, pode vir também com um clipe. Esses acessórios são da Lanmax. Então, venho aqui e se você preferir, já é iniciante, quer fazer algo mais seguro, passa uma costura reta em toda esta parte do seu zíper. Se você quiser, claro, o que a gente vai fazer aqui, eu já vou vir direto com forro. Então, venho, lembrando que o meu forro aqui no caso também é sarja, mas você pode usar, se você quiser, um tricoline. Se eu usar o tricoline, aí eu ponho uma manta, alguma coisa assim? Isso, perfeito. Tá. Então, se você usar um tricoline 100% algodão, coloca uma manta R1 ou R2 para fazer a estrutura. E aí a gente vai passar uma margem aqui de costura em toda essa peça, vou para a máquina. Aqui o retrocesso, tá? Do início ao fim e é só seguir. A gente vem. Retrocesso. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu já passei uma costura e eu vou passar uma outra costura de rebate, tá? Tira o excesso de linha. Ela já vai, olha, ficar dessa forma. Pode assentar com ferro, se você quiser. A gente às vezes vem com a própria unha mesmo, eu prefiro fazer isso antes de passar a costura, só para assentar, olha, e não deixar nenhuma dobrinha, nada que possa prejudicar. Passo uma costura aqui de rebate. Então, olha, fez isso, tudo que eu fiz nessa parte, lembrando que o meu forro tá aqui atrás já, eu vou fazer na outra parte também. Então, você faz a frente e o verso, ou não, de um lado do outro, a mesma coisa? A mesma coisa. Mesma medida. A mesma medida. Aí, quando eu for fazer do outro lado, olha, eu vou fazer um bolso frontal. Aqui, você pode colocar o seu forro maiorzinho, tá? Ou, se você quiser, dobrar como eu fiz aqui, olha. E aí, olha, só vou, com o meu alfinete, o meu clipe, eu vou colocar ele aqui embaixo. Ele é a medida a qual eu passei e nós vamos passar uma costura de segurança na lateral. Nas duas laterais eu gosto de deixar aqui essa parte de baixo aberta, porque depois nós vamos colocar um botão de pressão. E aí, para você ter esse bolso bonito, você pode até passar uma costura aqui, tá, gente? Olha, uma costura de rebate aqui em cima e depois uma costura no meio. Eu dividi o bolso em duas partes, então pode fazer isso também tranquilamente. Até para colocar o carregador, né? Se for o notebook, de repente deixa o carregador lá dentro. É verdade. Ou algum acessório do próprio notebook, não do tablet, como a gente fala. É verdade. Um fone de ouvido, não sei, né? Gostei da ideia, é verdade. Acho que o bolso sempre é bem-vindo, né? Aqui só passei o cursor, tá, gente? Olha, então tenho aqui um cursor. Lembrando que o meu bolso aqui tá aberto. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um botão de pressão para trazer mais segurança, para não cair nenhum objeto que eu possa ter aqui nesse bolso. Nesse momento é onde eu vou colocar o botão. Então, antes de eu fechar a peça por inteira, venho aqui, olha. Essa peça, né, o tamanho dela é o original, que tá aqui. Venho, olha. O que a gente vai fazer? Na parte do bolso, eu vou medir a metade. Então, eu venho, vou marcar aqui, ó. Trago, pode vir com uma canetinha também, marcar aquela que sai, a canetinha mágica. Vou pegar meu agulhão, venho aqui, marco a metade da metade. Então, marquei a metade, é só delimitar aqui, olha, o outro meio. E o agulhão, ele é ótimo porque ele não desfia o tecido. Então, eu só vou furar esse tecido. Olha, furei ele aqui. E aí, você vai vir com esse estojo da Lanmax, olha só, que é um estojo, tá? De botão de pressão. Pode escolher aí o que você quiser, o botão que você preferir. Eu vou escolher o preto,
para que ele possa ficar bem bonito na nossa peça, eu vou vir com uma ponta. Então essa ponta, ela vai vir aqui de um lado e muita gente chama, né, macho e fêmea. É só você verificar, antes de encaixar o botão, ele tem que unir um botão com o outro, fazer aquele clique bonitinho. E para isso a gente tem, olha, o nosso aparelho portátil, aquele que a gente pode colocar o nosso botão de pressão. E lembrando que ele vai ficar permanente. Então venho aqui, para quem não sabe ou nunca usou esse aparelho, a ponta preta lisa, ela tem que estar em contato com o botão de pressão que é liso. Aquela parte pontiaguda vai vir com o nosso silicone aqui, ó. Então venho, aperto, já encaixei. Olha só que fácil. Como valoriza, né, Valoriza. os trabalhos artesanais, você ter esse botão de pressão, é muito legal. Aí, é só você pode marcar aqui, ó, na medida que você já vem, faz a sua, com o próprio agulhão aqui, ó, vou vir novamente, agora sim, do lado do meu tecido principal e é só vir agora com o meu botão na parte lisa do avesso, por isso que eu ainda não fechei a peça, porque na verdade esse botão não vai nem aparecer. Encaixo a outra, olha. E faço o mesmo processo. Então, venho aqui. E legal que tem vários formatos, né? Tem estrela, coração, né? Tem cor também, então não é força, olha. E o botão, ele fica permanente. Então, você não se preocupa, ele vem aqui, ó. Ele faz aquele clique, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Dele. Ó. E aí, você fez o clique, tirou, coloca de um lado, coloca do outro também. Na parte da divisória, quer colocar mais botões, você pode, fica à vontade. O botão de pressão é bom porque ele é prático, é fácil e é barato. Então, né, na hora de você fazer a sua peça, isso não vai demandar muito custo. Venho aqui agora, como qualquer outra necessaire, qualquer outra bolsa que a gente sempre faz, eu vou colocar a nossa parte do tecido principal junto com o nosso tecido principal, a parte do meu forro junto com o meu forro. E aí, olha, eu vou passar uma costura reta em toda a minha peça, lembrando só do forro, nessa parte mais ou menos aqui maior, eu vou deixar uns 6 centímetros sem a costura, tá? Para que eu possa fazer o desvire da peça. Fiz isso e aí a gente vai desvirar a nossa peça. Mas antes de desvirar, eu quis fazer uma caixinha de leite, é opcional. Qual é a medida da minha caixinha de leite? 2 centímetros. Então, eu vou usar aqui até a régua própria da Lanmax. Essa régua ela é muito bacana, ela tem canto mitrado, ela tem um raio aqui que você pode fazer o canto arredondado, tem a caixinha de leite, que é a qual a gente vai usar, e tem todas as medidas já preparadas e prontas, então eu vou usar 2 centímetros. Marquei aqui, venho com uma canetinha, o que você tiver, e é só, olha, fazer um quadradinho, lembrando que eu faço essa caixinha de leite ou quadradinho a partir da costura que eu fechei a minha peça. Então, fiz essa costura da minha peça, vou marcar o quadradinho. Marcou o quadradinho, aí a gente vai ver agora como é que faz a nossa caixinha de leite. Venho aqui, olha, marca esse quadradinho, não esqueça, tá, de fazer o recorte da peça. E ela recortada, ela vai ficar assim. Para quem nunca fez uma caixinha de leite, tem dificuldade, é muito simples, é fácil, gostoso. É só você pegar aqui, olha, essa parte do recorte, eu vou encaixar... No forro e na parte principal, nos dois? Nos dois. Tá. Então, são 4 lados, né, olha. Então, ela tá assim, eu só uni, juntei aqui costura com costura. Olha só que fácil, tá? Quando você unir, uma dica legal para quem está começando a costurar, joga uma costura de um lado e a outra aqui do outro lado, só para não ficar muito tecido na hora de você costurar. E aí a gente vai passar uma costura em todas essas 4 partes aqui, retinha. Então, vamos para a máquina rapidinho. Tá aí a Tati ensinando uma peça maravilhosa. Não esqueçam de falar aqui no nosso The Instagram, que lugar do Brasil, vocês estão acompanhando o programa. O que vocês estão achando das peças da Tati?
Muito legal aí para você. Daqui a pouco tem a Aline Domingues. O programa de hoje está muito legal. A gente sempre gosta aí da participação de vocês que acompanham o nosso programa, que gostam de costura criativa, que gostam de patchwork, de artesanato variado aí. Muito bom a participação de vocês também lá no nosso The Instagram. Olha, eu já trouxe adiantado aqui os 4 lados. Lembra sempre de deixar o forro então aberto. Essa hora é a hora de você refilar o zíper, tá? Tira o excesso aqui. É até legal você deixar uma tesoura propriamente para isso, porque o zíper às vezes ele pode danificar. Então deixa uma tesoura, essa da Lamax tem vários kits, tem tesoura com amolador, titânio, tem né? Titânio, ai adoro, ela é muito Peraí, confortável. já que você falou da tesoura de titânio da Lamax, vamos aproveitar e mostrar os produtos da Lamax, né? Muita gente aqui me pergunta quais são os produtos. Além dessas 3 tesouras lindas de titânio, tem uma variedade bem bacana de materiais como base de corte, régua, cortadores, materiais aí que irão te auxiliarem muito, principalmente a turma que trabalha com costura criativa, o pessoal que trabalha com patchwork, sabe como é legal a gente poder utilizar os produtos da Lamax para o nosso passo a passo, para o nosso patchwork, para a nossa costura criativa. As tesouras de titânio são maravilhosas. A própria Tati utilizou esse alicate de pressão, né? Que as pessoas utilizam ele no dia a dia e valorizam muito um trabalho artesanal, dando um acabamento aí semi-profissional, um acabamento diferenciado. E as informações estão lá no site lamax.com.br. Claro que vocês encontram os produtos da Lamax nas lojas de todo o nosso Brasil. Tem as informações para vocês, lamax.com.br. E você que está acompanhando o nosso programa pode visitar o The Instagram e também o Facebook para conhecer um pouco mais desta linha de produtos que a Lamax traz com muito carinho para todos vocês. Até vou dar um beijo gigante pro pessoal da Lamax, Suzy, Ângela, Luciana, todos que estão na Lamax. Aqui, olha, a gente só vai fazer o desvire. Deixei essa parte para a gente poder entender aqui como é feita. Lembrando que ela tem um bolso frontal, então ela tem, além de tudo, o nosso zíper também lindo. E para colocar alça, que é uma opção, o que eu fiz? Trouxe uma outra... você poderia fazer alça com tecido? Pode, tá? Se você quiser, e no momento que, antes de você costurar, encaixar a alça, pode também, é só você marcar a metade da sua bolsa e depois o meio da metade. Então, ela já ficou assim, olha, né? Meu zíper tá aqui. Para você definir onde você vai colocar a sua alça, é só você marca o centro. Eu gosto de fazer isso. E aí eu marco o meio do centro ainda. O meio do meio. Isso, o meio do meio. Tá. Fiz isso, que aí você tem uma ideia real da onde que você vai colocar a sua alça. No caso, eu aqui coloquei a minha alça, já que é uma peça que vai ter peso, vai ter um notebook, precisa de segurança, eu coloquei ela com uma alça de montana e com rebite. Então pode fazer isso, ela vai dar mais estrutura, segurança. Lembrando que se você quiser fazer com tecido, não se esqueça de reforçar bem com a costura a parte na qual ela junta o tecido com a alça. Então dá várias vezes lá o retrocesso para a parte ficar bem segura. E aí é só você colocar com o rebite a sua alça, tanto na frente quanto atrás. E é uma peça que, olha só, ela ficou linda, chique, né? Com o nosso bolso que tem aqui, lembrando o nosso botão de pressão, olha, então, coloquei dos dois lados, tá, ó. Venho aqui, ele traz mais segurança na hora de você encaixar o que você quiser. E ficou unissex, né? Eu achei que ficou bem bacana. E se não precisar colocar alça também, ele já também fica, né? Dependendo de uma peça masculina, você não quer a alça para não ficar com um parecido bolsa. Isso. Também sabe o que eu ser, pensei, né? Dotan, até? Você pode, depois que eu coloquei a alça, eu falei, pode ser aquela alça transversal, que ela fica como uma bolsa carteira. O homem usa bastante também. Diferente. De vez que você atira colo, legal, você usa ela com aquela bolsa de ladinho. Então, é uma opção também diferente, bacana. E você pode vender aí com preço agregado, que é uma peça para notebook, é uma pasta multiuso, feminina ou masculina, que você pode colocar o que quiser. Ó, ficou maravilhoso. Vamos passar o The Instagram da Tati. Já vou falar de água de lindóia. Tem muita gente me perguntando aí. A Tati _Rocha
_oficial. Olha, muito bacana aqui as peças que a Tati trouxe aqui. Muitas dessas peças ela já ensinou no Instagram dela, quero todo mundo prestigiando ela, no Tati _Rocha _oficial. Obrigado, viu, Tati? Eu que agradeço de coração, doutor. Obrigada a toda a equipe. Olha aí.